Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a Mente do Líder Futuro. Eu sou William Câmara, hoje eu estou aqui no estúdio da Companhia de Estágios, que foi gentilmente cedido para a gente gravar o nosso podcast. Eu estou aqui com o Henrique Carbonell, cofundador e CEO da F360. Tudo bem com você, Henrique? Tudo bem, William. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vai ser muito divertido. A gente já bateu um papo rápido, já fiquei curioso para saber algumas coisas aqui do Henrique. Henrique, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação. Quem é o Henrique? Eu sou Henrique Carbonell, tenho 41 anos, né? Hoje estou como CEO da F360, uma empresa que fundei há mais de 13 anos atrás, mas tenho um histórico aí empreendedor há mais de 20 anos dentro da minha jornada, que acho que vai ser algum dos temas aqui para a gente conversar hoje. Que legal, bacana. Eu vou querer saber um pouquinho dos seus negócios, de como surgiu isso, que eu já achei bem interessante a história. Hoje você está como CEO de uma empresa, é cofundador dela, e eu queria que você trouxesse aqui quais são as suas duas maiores qualidades como empreendedor. Isso já dá para ter uma ideia de como o seu negócio surgiu, de por que ele é assim, então é interessante entender o empreendedor. Eu acho que, assim, pensando em quais são as melhores qualidades, acho que tem um lado de assumir o protagonismo das coisas, né? Acho que o empreendedor, ele tem por si só encontrar alguma oportunidade e ir atrás de fazer acontecer, né? Então, isso daí eu falo que ter o protagonismo é muito importante, porque isso daqui vai se transformando em transpiração, para em algum momento se tornar inspiração para alguém, porque dentro dessa jornada você vai precisar de mais de uma pessoa para ajudar, né? Mas no começo você tem que assumir o protagonismo, ter muita transpiração, para depois passar a inspirar novas pessoas para darem continuidade, fazer o negócio ser maior ainda, né? E acho que também a adaptabilidade, né? Porque durante toda a jornada você vai encontrar caminhos que você vai acertar na primeira, tem outros caminhos que você vai testar e errar algumas vezes, e o mercado também vão ter momentos que você vai requerer, vai testar a sua adaptabilidade, né? Então, acho que eu destacaria talvez essas duas características aqui que fizeram com que, ao longo de toda essa jornada, buscasse o fortalecimento, né? Então... Que legal. Você trouxe a primeira que você falou sobre protagonismo, né? Isso eu diria que não é só uma qualidade do empreendedor, mas uma necessidade de quem quer fazer as coisas acontecerem. Hoje, muitas empresas contratam a Upskill, que é uma empresa que treina líderes para performarem melhor, né? Que criam identidade do líder. E o maior pedido eu preciso de líderes protagonistas. Que eles tenham a mesma garra, a mesma vontade, a mesma iniciativa que os fundadores têm de fazer acontecer. Porque, por mais que a pessoa esteja lá, ela comprou a ideia, às vezes ela não tem competências para fazer aquilo. Então, quando você traz isso como sua qualidade, isso foi uma habilidade que você talvez tenha desenvolvido ao longo da sua vida, mas que foi fácil você transformar isso num negócio, né? Num empreendimento. Então, isso te diferenciou de muitas outras pessoas que não quiseram dar esse passo. Eu acho essa capacidade, assim, ela é essencial para sobreviver num mundo cada vez mais cheio de desafios, né? Com muitos desafios pela frente. E adaptabilidade, eu digo que é uma das maiores habilidades do futuro. A gente está vendo cada vez mais mudanças, e mudanças antes nunca experienciadas. A gente teve pandemia, estamos numa fase de guerra, cada hora aparece alguma coisa diferente, e quem absorve muito desse impacto, né, do cenário, desse cenário mundial, muitas vezes é o empreendedor que está ali no dia a dia e ele tem que inovar, ele tem que ser ágil para adaptar. Adaptar a forma de lidar com os negócios, adaptar a forma de lidar com as pessoas. Então, você está super bem encaminhado aí com duas habilidades fantásticas aí. Parabéns. Valeu. Legal, Henrique. Entender um pouquinho quilo que você, qual é o teu estilo, né, de líder, de empreendedor. E agora eu queria saber, você tem uma trajetória empreendedora muito interessante. Eu já vou querer saber mais detalhes dela, mas qual foi aquele momento na sua trajetória empreendedora que você falou, isso aqui eu acertei? O seu maior acerto que fez você talvez chegar onde você está hoje? Will, eu acho que é difícil destacar um grande acerto, né? E eu olho muito e falo bastante, né, com todo o meu time da importância da consistência ao longo da jornada, porque se a gente espera um único acerto, a gente sempre vai achar que a gente está esperando uma bala de prata. E,
muitas vezes acontece uma bala de prata e você realmente consegue disruptar em alguma determinada coisa. Mas o que realmente faz a diferença é a consistência ao longo desse caminho. Para você atingir a construção a médio e longo prazo, é a consistência desses pequenos curtos prazos que você tem, né? Então, eu acho difícil destacar assim, um único ponto, mas se eu tivesse que destacar alguma coisa, é a disciplina de ter a consistência no dia a dia, que acho que uma grande inovação, ele não vai nascer também da noite para o dia. Requer ali, de você encontrar a oportunidade, de você se dedicar a mapear toda essa oportunidade, entender o que pode ser desenvolvido em cima disso e depois começar a ter esses passos de execução, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente está esperando, né, uma eureka, a famosa bala de prata, às vezes a gente está perdendo a oportunidade de construir algo consistente, buscando, né, algo sustentável de longo prazo, né? Então, acho que isso daqui que faz a diferença em um negócio para perdurar, né? E acaba sempre esperando um atalho, né? Uma grande sorte Exato, que vai mudar tudo. e olha que eu trabalho com tecnologia, né? Onde realmente você acha que você sempre vai encontrar algo disruptivo. Uhum. Mas, mesmo em tecnologia, é algo exponencial, mas é um pouquinho todo dia, não tem atalho, né? Acho que é um pouco todo dia que vai fazer a diferença, né? A gente estava até falando de esporte, né? De performance, o quê? O esporte também é um pouco todo dia, né? Então, acho que na vida eu busco também trazer isso daqui como uma característica e um olhar para as coisas, né? Eu acho que você foi super assertivo, trazendo a importância de ter, do grande acerto ter sido a disciplina e a constância de seguir o caminho que você já acreditava, né? Exatamente. Às vezes acontece, né? Tem alguma coisa uma decisão que você toma que faz a diferença, ou realmente algum acontecimento que te coloca numa direção X, mas você tem razão. A disciplina e a constância pode ser a grande decisão, o grande acerto que você teve na vida foi isso. Supera qualquer erro e qualquer acerto, né? A disciplina e a constância, você vai corrigindo o caminho também, né? Sim. Aprendendo e corrigindo. Eu tive na minha trajetória clientes que eu atendi que acabaram me abrindo portas que realmente mudaram todo o rumo do que eu estou fazendo aqui hoje. Uhum. E eu estou num momento parecido. A gente está começando com um cliente realmente que tende a mudar o rumo da upskill dos próximos anos. Então, às vezes acontece, né? De uma decisão, né? Um acerto, uma conexão que você fez ali que faz diferença. Sim. Mas eu gostei da sua resposta, muito bom. Boa sorte com o cliente. Já está dando já. E teve algum momento da sua trajetória como empreendedora onde você considera que aquilo foi um erro, ou um grande aprendizado ali, que aquilo te marcou? Eu te pergunto isso, tanto na parte do acerto, quanto na parte do erro, quanto na parte das qualidades que você se enxerga como empreendedor, porque muitos empreendedores que ouvem a gente, eles têm a sua identidade, as suas qualidades. E às vezes ouvir a experiência de alguém que já trilhou um caminho, não melhor nem pior, só diferente do seu, poxa, eu preciso ficar atento a isso, porque isso uma hora pode me dar um trabalho, né? Sim. Então, te perguntar, teve algum erro, algum aprendizado que te custou caro na sua trajetória? Acho que erro e aprendizado tem diversos, né? Todo dia. Mas eu acho que, e até por uma característica minha, eu acredito muito nas pessoas, assim, e sempre olhando muito do lado de bom senso das pessoas. Mas o que é bom senso para mim, às vezes não é o bom senso para você, né? E não tem certo ou errado, né? Mas eu sempre olhei muito mais por isso e tomei diversas decisões nesse caminho de que, não, vai dar tudo certo. E, no fim, acho que tem outras coisas que impactam também decisões do outro lado da mesa, que a gente também tem que respeitar e também tem que olhar. Mas isso daí foi um grande aprendizado que até hoje é uma característica que eu carrego na minha vida pessoal e também na profissional, né? Acho que no fim é tudo a mesma coisa. Sempre acredito no lado positivo ali das coisas e sigo firme nesse caminho. Muitas vezes deu certo, algumas outras vezes deram errado, mas hoje em dia acabo sendo um pouco mais, às vezes, pragmático em algumas situações
de decisões relevantes, né? Decisões menores, eu sigo nesse caminho, mas em decisões mais relevantes, eu acabo sendo um pouco mais ponderado nesse sentido, e acho que foi um aprendizado ao longo da jornada, né? Você tocou num ponto muito interessante, né, sobre, bom, vamos acreditar que todo mundo está aqui fazendo bem, né, que todo mundo quer chegar num lugar interessante, quer fazer a coisa prosperar, quer expandir, quer fazer mais, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo está com esse mindset, né? Sim. E a gente acaba tropeçando em pessoas que não estão lá com as melhores intenções ou que, como você falou, né, tem interesses desalinhados, né? São diferentes. O meu bom senso é diferente do seu e assim vai. Sim. E a gente acaba escorregando, eventualmente, em alguns interesses desalinhados. Isso custa caro, né? Ou atrasa algum projeto, né? Exato. Então é um ponto para a gente ficar atento. Mas, ao mesmo tempo, eu penso como você. Eu gosto de acreditar que aquela pessoa vai seguir no melhor bom senso possível. Sim. Que eu acho que a gente abre um caminho de reciprocidade, de que aquela confiança ela pode ser estabelecida num nível alto. Ou seja, eu estou aqui para quero te ajudar a crescer. Sim. Então, estou te oferecendo valor primeiro, né? Estou dando minha confiança para você, estou dando um bom senso para você. Né? E quando a gente vê hoje, né, o mercado, ainda mais, né, indo para um mercado de inteligência artificial, agentes de IA e tudo, até no começo do ano eu fui na NRF, né, a principal feira lá de varejo lá em Nova York, e eles começaram a falar que um dos maiores ativos que as marcas vão possuir é a confiança. E até tem um novo termo, né? Trustware, né? E é o que a gente está falando aqui, né? Acho que a confiança você constrói sendo transparente, acreditando nas pessoas, tem um limite de confiar e ser inocente, né? Acho que é esse limite que é muito tênue e que com experiência a gente vai conseguindo calibrar. Mas, no fim, hoje as marcas têm que trabalhar cada vez mais essa confiança. E aí é confiança nos dados, nos relacionamentos, nas atitudes que a empresa tem, porque hoje todos os consumidores ficam sabendo de tudo. Não tem mais, né, como esconder. São relações de pessoas com pessoas. Não importa se é B2B, B2C, B2B2B, no fim são pessoas ou agentes. Mas a gente tem que ter sempre uma confiança muito grande e hoje isso daqui é visto como um dos ativos mais importantes da empresa, né? Então, acho que isso daí não entra em valuation, não entra em balanço, não entra em lugar nenhum, né? Então, tem que ser trabalhado. Né? Uma qualidade intangível do negócio, da operação. Exatamente. Intangível é a palavra que estava faltando. Eu estava pensando nisso hoje. Estava trabalhando lá com o meu assistente, o Claude, e trocando informações. Eu falei, caramba, como eu confio nesses caras. Sim. Eu estou colocando informações ali muito, muito importantes para mim. Essa informação não poderia estar nesse agente, mas eu tenho uma confiança, entre aspas, né, que vai dar tudo certo ali. E, ao mesmo tempo, essa mesma confiança eu vendo para os meus clientes. Então, há 2 anos atrás, nós contratamos uma consultoria bem cara, inclusive, para realmente colocar toda uma governança de dados na nossa plataforma para trazer isso, certificações, para que o nosso cliente, quando entra na plataforma, toda a informação dele está segura. Até fora, nem a gente tem acesso a isso. Então, fica uma coisa blindada, segura, para que ele não seja exposto em nenhum aspecto. Então, isso também traz uma confiança para quem tá recebendo o nosso serviço. Então, a gente tem essa troca de confiança o dia todo, né? Com qualquer fornecedor, cliente. Eu acho que isso talvez seja uma grande qualidade. Talvez, quem sabe, né, começa a ser medida no futuro, a gente nunca sabe, né? De alguma maneira. Pode ser um grande ativo aí, né? Legal, a gente já conheceu um pouquinho sobre você. Agora eu quero saber um pouquinho sobre o seu business. A gente já começa a entender um pouco mais sobre quem é você como líder, como empreendedor, e a gente desenhar algumas perguntas mais alinhadas aí, né? Então conta pra gente o que é a F360, de onde ela surgiu, quero saber até a história de origem. Boa, boa. Bom, a F360 ela é uma plataforma de gestão financeira para o pequeno e médio varejista, onde a gente faz toda a operação financeira do cliente, né? O cliente ele faz a operação, mas ele utiliza toda a nossa plataforma, desde o fechamento de caixa até conciliação de cartão, banco, gestão de contas a pagar, a receber, para que ele tenha uma visão gerencial do negócio dele, né, tenha a visão de fluxo de caixa e DRE. Então, a gente substitui qualquer tipo de planilha que esse pequeno e médio varejista tenha, e ele ainda não tem um nível de governança para estar dentro de um RP, de um SAP, de um Oracle, qualquer coisa desse tipo. Então,
a gente atende essa camada aqui de clientes que acabam muitas vezes sendo muito mal assistidos quanto às soluções de back-office e, infelizmente, a gente vê muitas lojas, né, aqui no Brasil fechando, não porque o negócio é ruim, e sim por falta de gestão financeira. Porque você tem diversas características no varejo aqui no Brasil que fazem com que você tenha características de ciclo financeiro desfavorável, diversos pontos nesse sentido, onde esse público acaba não tendo essa visibilidade e não consegue ter ferramentas de gestão para conseguir ter essa visibilidade. E a gente, com um produto, né, com a nossa plataforma, consegue passar bastante, né, informação, entregar bastante automação operacional para que eles consigam ter essa visibilidade, né. E a F360, ela nasceu dentro de uma dor que eu tinha também, né, como franqueado, como varejista. A minha família tem um grupo de franquias, né, todas aqui na Zona Leste de São Paulo, e eu comecei a trabalhar com eles, né, vinha de banco, trabalhei algum tempo em banco, e quando eu comecei a trabalhar com eles, eu logo me dediquei ali na área financeira e encontrei um processo financeiro que meu pai tinha estruturado que era muito bem feito. Era muito bem feito, ele todo feito em Excel e com processo funcionando, não era somente a ferramenta, era o processo, né? E é por isso da consistência, né? O processo é todo dia também. E só que era tudo feito em Excel, com uma volumetria de dados ali importante, e a gente começou a crescer o nosso business de franquia num ritmo importante, saímos de 5 unidades, fomos para 15 unidades, e aí todo aquele Excel, aquele processo já estava virando um gargalo para a gente continuar podendo crescer o nosso business, né? E aí foi quando eu comecei a mapear, varrer mercado atrás de alguma solução para que a gente conseguisse implantar e trouxesse muita eficiência operacional para o nosso negócio. E aí foi quando eu vi que o mercado era muito mal atendido em soluções de back-office com uma alta volumetria de dados, né? Eu falei, cara, eu tenho essa dor, conhecia vários outros franqueados da marca que também tinham essa dor, de diversas outras marcas também. Eu falei, tá bom, e se for além de franquias, o varejista também, pô, eles também, né, fui validando que também tinham essas dores. Eu falei, cara, então acho que a gente tem aqui uma oportunidade de um novo business, não somente um projeto para a gente resolver a dor aqui do nosso negócio principal, né? E aí foi quando eu resolvi fundar a F360, né? Hoje já são quase 14 anos atrás, com o objetivo de ser uma plataforma única que integrasse todos esses processos. E hoje a gente tem mais de 15 mil clientes no Brasil inteiro, já temos aí um nome bem conhecido aí no mercado, principalmente dentro do franchise e agora caminhando para fora do franchise também. Legal, mas a tua especialização é no varejo. É no varejo. Tá. Eu adoro negócios que saem de uma necessidade real, porque realmente não tinha uma ferramenta adequada no mercado. Sim. E você simplesmente, precisamos desenvolver uma para resolver o nosso problema, mas tem muita gente precisando, né? Você tem mais de 1.000 clientes aqui, são 15 mil clientes. 15 mil clientes. 15 mil clientes também precisam dessa ferramenta. E como é que eles estão sobrevivendo? Então você está fazendo a diferença aí nessa operação. Né? Exatamente. E é um nicho muito grande, a gente não tem ideia, né? Tem muitas grandes empresas, mas tem milhares e milhares de pequenos e médios negócios que precisam dessa ordem, né? Desse processo que, às vezes, quando falha, pode quebrar um negócio. Exatamente. Né? Então, parabéns aí pela iniciativa, eu gosto da história de origem, porque ela traz um pouco de veracidade. Sim. Tem muito negócio que surge não por uma necessidade real. Ele é supérfluo. Ele não precisaria, mas ele vende. Tem mercado, e não está errado. Sim, sim. Mas eu, como engenheiro, quando eu vejo uma necessidade real, é um êxtase. Alguém que construiu uma ferramenta para resolver um problema real mesmo. Meu pai, ele até brinca, ele também é engenheiro, né? E ele até brinca, ele fala, pô, eu fiz o processo, montei as planilhas, só que aí veio alguém que é muito mais preguiçoso do que eu e quis criar um produto para automatizar ainda mais, né? Então... Mas, no fim, é realmente isso, porque eu também identifiquei que, falei, pô, se a gente não trouxer alguma plataforma que nos possibilite crescer mais o nosso negócio de franquias, vai ser um limitador do nosso crescimento, né? Então, eu olhei como oportunidade de negócio, falei, pô, mas se tudo der errado, eu estou resolvendo também uma dor super importante do business principal aqui.
mas olhando no mercado naquela época, né, há 14 anos atrás, tinham mais de 2 milhões de pequenos e médios varejistas no Brasil. Falei, meu, se eu tiver 1% desse mercado, eu já estou com um negócio grande o suficiente para identificar aqui, né, e ter um projeto importante aqui para tocar. E graças a Deus e graças ao time que também foi sendo construído ao longo dessa jornada, deu super certo e ainda temos muita oportunidade pela frente. Né? Que legal, já está bem consolidado, 14 anos no mercado, a coisa já está fluindo bem, né? E você está comentando sobre inteligência artificial, né? E hoje a gente vê aí alguns SaaS que a inteligência artificial já cumpre parte. Eu tenho certeza que não é o teu caso, porque nós estamos falando de um banco de dados, de coisas grandes, de um volume de dados que um contexto de IA ainda não consegue operar isso de uma maneira tão rápida e fácil, acessível, né? Sim. Mas como que você vê hoje essa dimensão, esse crescimento da IA conectado ao teu business? Vocês têm desenvolvido ferramentas que facilitam, né, que conectam com grandes modelos de linguagem? Sim. Como é que você vê isso? Acho que assim, eu gosto de olhar em alguns aspectos, assim, a IA, né? Acho que tem um lado de IA para a gente trazer muita eficiência para dentro do nosso negócio e acho que isso daqui é uma primeira grande oportunidade onde a gente tá fazendo já bastante nesse sentido. Então, hoje, seja dentro do nosso financeiro, da nossa área de people, a área de relacionamento com o cliente, e até mesmo na área de desenvolvimento, né, de engenharia e produto, a gente também já tem usado muito IA nesse sentido. Hoje, para você ter noção, no nosso último mês, tivemos cerca de 20% dos nossos atendimentos sendo resolvidos por IA. E é o cliente falando que aquele atendimento foi resolvido, né? Um indicador interno. Então, é o cliente, sua solicitação foi resolvida ou não, né? Então, foi 20% e em pouquíssimo tempo que a gente implementou esse agente, ainda tem muita coisa para a gente poder aprimorar, né? A mesma coisa serve no time de tecnologia, onde a gente tem criado cada vez mais linhas e linhas de código. Não que isso daqui seja o melhor indicador, né? Acho que quanto menos linhas de código e fazer o negócio funcionar, mas acho que é uma métrica que o mercado tem olhado. Boa parte dos nossos códigos já tem sido gerado por IA e sempre com um grande objetivo de entregar mais eficiência e tirar atrito do cliente, né? Acho que o olhar que a gente tem não é de redução de headcount para deixar a empresa mais lucrativa, pelo contrário. Nosso grande objetivo é aumentar o nível de satisfação, aumentar o NPS do nosso cliente, porque isso daqui vai fazer com que a gente consiga crescer mais no longo prazo, né? Acho que é esse o olhar que a gente tem de IA quando a gente fala de eficiência interna e tudo mais. E tem um segundo passo, que aí sim é levar a IA para dentro do produto para trazer cada vez mais inovação para o nosso cliente, né? A gente já tem tido, né, e dentro do nosso motor de conciliação já tem alguns modelos de IA, né, porque a gente trabalha com muitos dados, pensa que a gente traz dados do software de PDV, da adquirente, do banco, para conciliar isso tudo, então a gente já tem modelos de IA nesse sentido, e a gente vê que o nosso percentual de conciliação automática tem aumentado cada vez mais por conta desses modelos, mas onde a gente realmente quer chegar e sabendo que é um trabalho de médio prazo, para a gente se tornar o CFO digital desse cliente, né? Para chegar para o Will e falar, olha, Will, eu vi que a sua conta de luz variou nos últimos 2 meses, né? Acho que eu tenho aqui um plano de ação para você. Ou, Will, o seu custo de ocupação está muito maior do que o custo de ocupação da região. É onde a gente quer chegar e para isso a gente fez um trabalho de fundação muito importante para ter um grande data lake para começar a trabalhar essas informações e poder, né, transformar e levar o IA como no centro da experiência do cliente também, entendeu? Já me vendeu, porque era mais ou menos aí que eu estava pensando. Você já resolve um problema de inovação, né, de criar oportunidades onde aquele operador não via e talvez não tinha uma empresa que talvez não tivesse um CFO de fato ali para poder trazer. E eles nem têm um CFO, não tem, né? O pequeno médio varejista, ele é barriga no balcão, né? Sim. O grande foco dele é vender, né? Muitas vezes ele vende e nem sabe se está lucrando ou não, né? Então... Alguém que pode trazer essa inteligência, essa visão mais estratégica, pode fazer toda a diferença ali na hora do resultado ali, né? Então, nossa, seria um baita de um produto de inovação.
Agora, a parte que me chamou a atenção, que eu acho que é a grande moeda do futuro. Porque hoje você cria linhas de código todo dia, né? Sim. Pela manhã eu já fiz, sei lá, 5.000, pelo menos. Fazendo alguma coisa, desenhando alguma coisa que possa gerar resultado. Mas tem uma coisa que você não consegue criar do zero, que é informação. Sim. E aí você trouxe o que eu vejo aí como um grande diferencial da F360, que é você trabalha com 15 mil clientes hoje em dia, então as informações que vocês têm desses clientes vão ajudar esses 15 mil clientes a trazerem inteligência financeira para os seus negócios renderem mais. Isso aí é um grande diferencial. E isso muda tudo, né? E para você ter noção, né, o pequeno e médio varejista ele tem um ticket médio relativamente baixo, né? A hora que você vê o valor de cada venda é abaixo de R$200, né? E nos últimos 12 meses, a hora que a gente vê o quanto de receita que os nossos clientes fizeram a gestão dentro da nossa plataforma, foi ser um pouco mais de 35 bilhões de reais. Então, olha a quantidade de dados que se tem para gente começar, né, a trabalhar isso daqui como informação e gerar mais valor, cada vez mais valor para os nossos clientes, né? Então, acho que é isso que a gente tem olhado cada vez mais nesse sentido. Que legal. Gosto de ver essa visão da inovação com IA. Não tinha notado isso nessa vertical. Achei muito bacana aí. Legal. E, Henrique, com relação ao business, deu para entender o que vocês fazem. Acho que é um produto fácil de entender e é necessário para muita gente. Mas, ainda assim, tem muitos players no mercado. O que você considera que você desenhou ao longo dos anos, que tem tipo um DNA da F360 que se diferencia vocês de tudo que existe hoje. Por exemplo, eu atualmente uso um outro sistema, mas por recomendação do próprio contador, do meu BPO. Agora, o que faria eu ou qualquer outra empresa que nos ouve, fala, poxa, precisava olhar o sistema de vocês? Acho que é um ótimo ponto e acho que a principal característica é o fato de ter nascido realmente da dor, né? A gente criou um produto, um processo que resolve a dor do pequeno e médio varejista, né? Então, acho que tem inúmeras outras boas plataformas, certamente uma das que você usa, mas que buscam endereçar todas as verticais da economia. A gente pegou uma única vertical que tem dores muito específicas e tem um modelo de recebimento via cartão de crédito que é muito diferente das outras verticais da economia. Então, a gente pegou a vertical do varejo, se aprofundou, né, nela, então tem um produto com profundidade que resolve aqueles pequenos detalhes do dia a dia. E com certeza o empresário, né, o varejista, tem algumas dores, algumas rotinas financeiras que são completamente diferentes do que a rotina financeira na upskill, né? Então, são produtos que a hora que a gente ganha profundidade, a gente traz diferenciais importantes. E você só consegue ter profundidade se você conhece realmente qual é a dor do cliente, o que o cliente busca. Então, o fato da gente ter nascido nesse ambiente do varejo e se aprofundado cada vez mais, acho que isso daqui torna o nosso produto nessa vertical da economia, né? A gente reduz o nosso mercado endereçável, mas tem uma fortaleza muito importante nessa vertical da economia. Não, concordo 100%. Eu acho que é até uma grande oportunidade de negócios para quem quer empreender, né? Exato. Tentar entender uma dor de um nicho específico, de uma vertical específica, e tentar endereçar ela de uma forma muito personalizada. Exato. E você começa a criar dados verdadeiros. Sim. E até, né, nessa revolução, né, da indústria de SaaS, em advento da IA, o que falam que quem realmente, né, os SaaS que vão se fortalecer são os que são nichados, né, porque tem profundidade de produto. Então, tá bom, eu consigo criar um agente para fazer a minha conciliação, né? Mas, pô, estou fazendo a conciliação, estou fazendo diversos outros processos onde você vai ter que criar N outros agentes para conseguir substituir uma plataforma acessível, né, no mercado já. Sim. Eu nem estou satisfeito com o meu sistema, nem traz uns relatórios. Eu conversei essa semana com outro sócio que cuida da parte financeira, que ele queria tal relatório e não estava como ele gostaria para poder tomar algumas decisões, né? Então, sempre tem espaço para melhorar, né? Se você não consegue se adaptar, semana mesmo, foi essa semana, um cliente pediu uma forma, um texto de um e-mail que vai para o time dele, personalizado.
E a gente consegue personalizar isso rápido. Não é uma coisa complexa. Ainda mais hoje com IA, a gente consegue personalizar imediatamente isso. Não precisa ser uma coisa engessada, padronizada para todo mundo, né? Sim, sim. Ainda mais quando você atende diversos setores da economia, né? Com nichos muito diferenciados como a Upskill faz atualmente, né? Legal. Henrique, deu para ter uma ideia do seu... Eu já imaginava, eu acho que ainda a informação pode ser o futuro grande diferencial de você, esse data lake, já que é até interessado. Eu vou recomendar para quem te conecta com o seu ramo aí, né, no seu nicho específico. Agora, eu vou falar um pouquinho de um outro aspecto que eu acho que ele é muito importante e ele é pouco falado, que tem a ver com a forma como você lidera as pessoas que estão por trás de todo o sucesso da empresa. Claro que você tem muitas qualidades como empreendedor, mas você conseguiu replicar esse seu protagonismo para outras pessoas e fazem com que o negócio se sustente e tenha sucesso como tem hoje, né? Então, a minha pergunta é, qual o seu estilo de liderança? Como que você lidera pessoas? Quantas pessoas você lidera atualmente? Como é que você vê o processo de liderança atualmente na F360? Legal. E acho que esse daí foi uma das principais coisas que eu tive que me desenvolver ao longo da jornada, né? Porque acho que o empreendedor, ele nasceu ali como empreendedor em fazer o negócio acontecer e eu não fui formado para ser CEO, né? E ao longo do tempo, até no começo, eu achava até estranho. Ah, ser o CEO? Eu falei, puta, não, cara, tô aqui construindo um negócio, né? Só que chegou um determinado momento que eu falei, cara, a empresa precisa dessa figura, né? Não é questão de ego, é questão da empresa precisar dessa figura. E nesse momento, acho que foi um dos momentos que eu comecei a mais ir atrás de conhecimento, né? Comecei a ler, fazer mentoria, buscar diversos outros caminhos, porque um dos maiores medos que eu tinha e continuo tendo é de eu me tornar um gargalo para o crescimento da empresa. E acho que eu sempre tenho que me desenvolver antes do crescimento da empresa. Não adianta, né? Porque senão eu vou me tornar um gargalo nesse sentido. Então, nesse momento onde eu comecei a ver que o meu papel não era muito mais no protagonismo da execução e sim no protagonismo da liderança, foi a hora que eu comecei atrás de desenvolvimento e construir algo, uma estrutura que me desse essa possibilidade, né? Então, a gente, para você ter noção, a F360 tem, como eu comentei, tem 14 anos, mas a gente começou a estruturar a área de People há 6 anos atrás, somente, né? Mas a gente sempre sentiu que, tínhamos ali uma cultura que era muito boa, né? Que as pessoas se sentiam pertencentes àquela cultura. Mas era um diamante era uma pedra bruta que a gente tinha que lapidar. Por conta disso, a gente começou a estruturar a nossa área de People há 6 anos atrás e a gente vem numa construção super bacana nesse sentido, sendo certificado com GPTW já pelo 5º ano consecutivo, tudo. E isso daqui mostra a nossa forma de lidar com liderança dentro da F360. Então, a gente busca ter um ambiente extremamente de confiança, né? Acho que confiança, até pela minha característica que eu falei aqui, eu não abro mão nesse sentido, mas que as pessoas têm que buscar o protagonismo da própria performance. A gente tem ali todos os nossos valores, onde que a gente não abre mão nesse sentido e a gente também não abre mão de ter um clima bom dentro da nossa empresa, desde que a gente também tenha resultados condizentes com o que a gente tem combinado. Então, acho que a minha liderança é uma liderança que eu tenho buscado, né, trabalhar cada vez mais em quais são os nossos combinados objetivos e buscar delegar bastante nesse sentido, mas sem deixar de acompanhar quais são os nossos indicadores, os nossos resultados para que a gente consiga continuar crescendo. É um baita de um desafio, porque a minha característica sempre foi muito mais executora do que realmente esperar as coisas acontecerem. E até falo às vezes para o meu time, eu falo, às vezes eu que sou meio paranoico aqui, mas certo ou errado, às vezes a gente precisa também estar próximo para fazer o negócio acontecer e sair da inércia em alguns sentidos, né? Eu acho que você trouxe um ponto aí que deve ser muito comum a muito empreendedor, né?
essa capacidade executiva, de executar, né, de fazer, colocar a mão na massa e fazer, tem a ver até com o teu protagonismo, né? A gente precisa externalizar, produzir algo. Só que chega um momento que ou você muda, né, essa visão confiando nas pessoas para fazerem bem feito como você, ou você fica limitado àquilo que você consegue colocar a mão. E o tempo que a gente tem, né? Exato. E, cara, eu acho que isso daqui, hoje em dia, é uma das principais dores que eu tenho, assim, sabe? Você tá inquieto de ter coisas que você acha que tá demorando muito para acontecer e falar, cara, isso daqui faz parte do processo, né? Ou seja, é confiar realmente no seu time, né? E esperar o tempo das coisas acontecerem. Mas é o desafio de esperar, mas também não passar tanto do ponto, né? Tem um trade-off. Eu não sei se você já experienciou isso também, mas eu vejo muito, hoje com o IA, você pode pedir para a gente fazer uma coisa que às vezes ele consegue fazer muito mais rápido. Então hoje eu tenho com o meu time mais trabalhado em como você conseguir respostas mais eficientes, né, dos agentes, para que você otimize seu trabalho, para o time todo ganhar velocidade. Porque eu sinto exatamente a mesma coisa esse processo. Quando a gente trabalha com empresas maiores, gigantes ali, você nota que a velocidade é diferente. E está tudo bem. Estão acostumados com o processo. Então, o tempo de fechamento é de 1 ano, né? O tempo de implementação é de 2 meses. E a gente costuma fazer isso em 1 semana. Sim. Então, tem esse tempo. Então, o empreendedor, que muitas vezes aprendeu liderança improvisando, né? Aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, na prática mesmo, que eu acho que tem seu valor, porque você mantém muito a cultura, como você comentou, né, de construção. Eu acho que isso ganha pontos, multiplica a confiança que é tão importante para você. Mas, ao mesmo tempo, ainda faltam alguns elementos ali que poderiam equalizar essa diferença de timing, né? Entre a velocidade que você faria e a velocidade que alguma outra pessoa que está lá analisando outro contexto, com outras informações que talvez você não tenha, vai te entregar, às vezes, até uma qualidade melhor, né? E aí é confiar nas pessoas e principalmente ter pessoas melhores do que você nas posições específicas, né? Então, certamente, às vezes, é um processo que eu sinto, né, a necessidade, que a velocidade, que o pace não está da maneira, né, que deveria estar, mas o desafio olhando no todo, estamos fazendo muito mais coisa do que daria para ser feito sozinho, né? Então, acho que é dessa maneira que tem que passar a ter esse olhar, mas o empreendedor é inquieto, né? Então... isso que eu ia falar agora. Isso é uma forma de medir se você está decrescendo ou se você está crescendo. Exato. Essa inquietude, essa vontade de fazer mais, ela tem que existir. Se você está tranquilo nesse aspecto, talvez você esteja perdendo a oportunidade. Você tem que estar com essa visão para todos os lados. E eu, na minha jornada, eu nunca estive tranquilo, assim, sabe? Que bom. E acho que eu sempre me provoquei para estar fora da zona de conforto, seja no profissional ou no pessoal, assim, acho que nas duas coisas, porque acho que é fora da zona de conforto que você aprende, né? E acho que a gente está aqui nessa vida aqui para aprender, para ajudar os outros, para desenvolver também os outros. E acho que estar fora da zona, eu sempre me provoquei em estar fora da zona de conforto nos dois aspectos, né? E quando eu vejo, né, zona de conforto é algo que, para mim me incomoda muito ainda, sabe? Então, tem que acreditar no tempo e também são as pessoas que têm que estar junto, né? Sim, te ajudar a chegar. A gente constrói junto. Sozinho a gente pode até um pouco mais rápido, mas com mais gente a gente consegue gerar mais impacto e mais longe. O grande segredo é você multiplicar as suas competências com pessoas tão boas ou melhores do que você, né? Exato. E não é fácil você cultivar essas pessoas, confiar nelas, delegar, trazer esse protagonismo. Exige treinamento, né? Isso, treinamento às vezes de anos. E você está construindo isso já há 14 anos, mas ainda sempre vai ter espaço. Todo dia, né? Porque confiança e nessa relação é todo dia que você vai construindo, né? E da mesma maneira que eu preciso confiar nelas, elas também precisam confiar em mim. Sim. Elas também precisam se inspirar em mim para continuar crescendo, né? Mas tenho plena convicção que sem as pessoas, hoje a gente não teria 15 mil clientes, né? Seria uma empresa muitíssimo menor, né? Então, pequena. Acho que é isso. O que não pode é não olhar para isso. Exato. Mesmo que esteja numa velocidade reduzida ou que seja coisas pontuais, mas tem que olhar para isso.
é como afiar o machado, né? Você tem que tornar essas pessoas melhores o tempo inteiro, né? Que aí o time cresce. E no fim, ao longo da jornada, também fui me dando conta que a coisa mais importante hoje, o papel, né, um dos papéis mais importantes que eu tenho é cuidar da nossa cultura, é motivar e inspirar as pessoas que estão dentro da empresa e continuar desenvolvendo elas. Né? Acho que o desenvolvimento organizacional, o desenvolvimento das pessoas, hoje é um pilar muito estratégico do nosso negócio, ainda mais na velocidade com que as coisas no mercado estão ocorrendo. Não adianta eu esperar encontrar um grande engenheiro para trabalhar IA que eu vou encontrar no mercado. Né? Ou eu desenvolvo essa competência dentro de casa, e não é só no time de engenharia, no time de engenharia, de produto, de finanças, de pessoas, relacionamento, são todas as pessoas, ou a gente não vai conseguir encontrar no mercado essas pessoas, né? Então, por isso que a gente também tem um olhar muito grande de desenvolvimento interno, assim, dessas características e das lideranças também. Sim. Henrique, a gente conversou vários aspectos aí do teu negócio, do empreendedorismo. Eu acho que um empreendedor, uma empreendedora que nos ouve, sempre vai aprender alguma coisa sobre o que você já construiu até agora. Mas se você pudesse dar um conselho, um olhar de atenção especial em alguma área que você talvez tenha conseguido um sucesso ou que você conseguiu transpor rapidamente um desafio, o que você traria para quem está empreendendo, ou para quem já está empreendendo há 14 anos como você e que talvez não tenha seguido um caminho que você seguiu e que talvez vai errar em algum aspecto que você hoje acerta muito bem. Então, o que você traria de conselho ou de um olhar mais crítico em alguma área específica para um empreendedor, para um empresário? Sim. Eu acho que é um pouco do que eu falei, assim, de protagonismo, sabe? Eu acho que eu converso bastante, assim, com alguns outros empreendedores ou pessoas que estão com alguma ideia e buscam, né? Falam, pô, que caminho que eu vou, não sei o quê. Eu sempre falo, foca na execução, sabe? Arregaça a manga para realmente fazer, se você acredita, arregaça a manga em realmente fazer isso daqui acontecer. Eu acho que quando a pessoa fica pensando muito, o negócio não vai sair do lugar, né? E aí é muito legal, pô, vou ter 1.000 clientes, 2.000, 10.000, 1 milhão de clientes. Tá bom, foca em ter 100 clientes. Coloca uma meta de curto prazo, vai atrás desse marco, porque são esses marcos que conseguem construir, né? Então, acho que em pegar o negócio, sabe, porca pelo rabo e fazer o negócio acontecer, é isso que transforma uma ideia em um negócio, sabe? Acho que não é só acho que planejamento é importante, você olhar diversas outras coisas, mas talvez eu deixasse para uma segunda etapa no negócio, o planejamento. Acho que se você tem a dor, acredita, tem a oportunidade de negócio, viu que o mercado é grande o suficiente, é com transpiração que você vai tirar o negócio do papel e colocar na rua para o negócio acontecer, né? Com isso que eu saio daqui, com essa sua habilidade, e você fala isso com uma naturalidade, porque tem a ver com o contexto que você se formou, né, como profissional. Ainda mais na tua área de finanças, ou você é muito consistente com os números, disciplinado com todo aquele, não vou dizer o controle, mas com aquele tratamento de dados, ou você não extrai o máximo daquela área. Sim. E às vezes o empreendedor deixa isso de lado, né? E acho que eu sou muito de finanças, mas eu também tive uma escola muito forte no varejo, né? E acho que o varejo tem uma característica muito legal de que tudo que você faz, você vê acontecer na hora. Né, assim, você está no chão de loja onde a operação acontece, né? Então, você mudar um produto de lugar, ver o impacto, ou organizar o seu estoque e ver o impacto que tem na operação, é rápido de você, né, ver uma mudança e o resultado. Então, acho que talvez o varejo tenha me ensinado muito, né? O chão de loja tenha me ensinado muito da execução, do protagonismo, de, pô, pega e faz, né? E que você já vai ver o resultado. Isso daqui carrego comigo, assim, como característica empreendedora também, né? Então, acho que foi uma baita de uma escola nesse sentido também. Que legal, que legal. Dá para ver que você transpira isso no F360 100%. Né? Sem dúvida. Hoje, se alguém quiser conhecer vocês, como é que a gente faz para acessar F360? Legal.
Tem o nosso site, f360.com.br, mas também estamos presentes em todas as mídias sociais, seja no Instagram, LinkedIn, TikTok. E também podem me conectar, Henrique Carbonel, estou presente também no LinkedIn. Acho que temos vários caminhos aí para nos achar também. Que legal. Henrique, obrigado pelo papo, foi muito gostoso conversar com você. Se você que está nos ouvindo tem alguma pergunta para mim ou para o Henrique, vai ser muito divertido a gente responder. Eu quero fazer um agradecimento para a Companhia de Estágio, que nos cedeu gentilmente o estúdio para a gente fazer a gravação do nosso podcast. E Henrique, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Will. Foi um prazer aqui o papo e obrigado a vocês que estão nos ouvindo também. Até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.